Portanto, em algumas situações, o governo, a administração, alguns grupos econômicos usam de apelos públicos inquestionáveis para criar financiamento para setores que interessam a grupos específicos, ou a burocracias especiais, grupos de funcionários, empresas privadas, interesses econômicos, lobbies econômicos, que usam desses apelos públicos, mas fazem, na verdade, uma fraude aos interesses públicos em prol de seus interesses privados. Podemos criar, por exemplo, uma campanha: todos devem ter no seu automóvel um kit especial contra determinada coisa, promovido por uma empresa que fabrica aquele determinado kit, que na verdade atende um apelo público de segurança, mas o interesse, na verdade, não é público, e sim um interesse pessoal. Portanto, a análise econômica do direito, ela é um instrumento para se verificar, ou pelo menos abrir o debate sobre quando nós temos incentivos válidos e legítimos e incentivos ilegítimos do ponto de vista econômico. Finanças públicas, é inacreditável que nós temos tantos instrumentos hoje em dia, como a internet, computador, Orkut, redes sociais, Twitter, idiomas, possibilidade de falar sem custo, como o Skype e assim por diante, e nós não sabemos a eficácia real de cada centavo que nós damos para o governo. Nós não sabemos nem para onde o dinheiro vai, aonde ele é gasto. Nós não sabemos se aquele real entregue para a saúde, ele comprou um medicamento, e esse medicamento diminuiu a taxa de incidência de determinada enfermidade, determinada doença. Nós não possuímos no século XXI tão avançado instrumentos de controle claros e precisos sobre a retirada de recursos escassos para necessidades públicas, mas que ainda nós não conseguimos controlar. Portanto, a análise econômica seria um instrumento a mais para verificarmos um ponto fundamental que está no texto constitucional, que é a eficiência da administração. Nós precisamos de regras, nesse vídeo mostra, sobre eficiência da administração. Direitos fundamentais também, porque os direitos fundamentais, eles têm que ser realizados, e eles têm um custo. Para alguns, o direito à saúde é o mais importante, para outros o direito à educação, para outros a base não é nem a saúde, nem a educação, para alguns é a propriedade, o desenvolvimento econômico. Então nós temos que ter regras que estabeleçam que escolhas a sociedade fará, aonde nós vamos investir e como que nós vamos financiar esses bens. Um aspecto especial, que é o planejamento tributário, mas, repito ainda, aproveito para retomar um pouco que eu falei no início, a análise econômica utilizada no direito e no direito tributário, ela não tem o interesse de substituir a análise jurídica. Ela é um instrumento a mais que o jurista tem, o advogado, o juiz, o promotor, para pensar nos seus problemas, mas a interpretação é jurídica. Ela também não pretende substituir a ideia de justiça, até porque a ideia de justiça é a ideia de direito. Substituir a ideia de justiça por eficiência, por exemplo. Não é esse o objetivo. Mas também tentar concretizar a ideia de justiça como uma forma de distribuição de bens escassos entre pessoas que têm necessidades crescentes. Existem 4 princípios que são pouco explorados no direito brasileiro, que eu acho que deveriam ser melhor explorados, e especialmente na tributação. Estão no texto constitucional e nós deveríamos prestar mais atenção, e é isso que eu tento trabalhar melhor. Primeiro, o princípio da eficiência, depois eficácia, efetividade e concorrência. Está no texto constitucional que a administração pública tem que ser eficiente. Tem que ser eficiente nos mínimos detalhes. As passagens aéreas têm que ser compradas com o menor preço, o salário dos funcionários tem que ser compatível com a média do mercado, o número de servidores públicos deve ser o necessário para a realização dos trabalhos, o dinheiro arrecadado tem que ser o necessário para realizar os direitos fundamentais. Nós teríamos que ter instrumentos de avaliação da gestão pública, e isso nos falta. Nós temos poucos instrumentos. Isso é tarefa dos economistas, junto com os advogados, com os juízes, assim fazer. Nós temos eficácia também. Não só eficiência, mas nós temos que produzir resultados que sejam concretos, que não seja a mera produção de mais resultados, mas resultados que tragam um efeito social maior. Ou seja,
Não adianta com menor quantidade de dinheiro comprar mais vacinas. Nós temos que comprar a melhor vacina. A vacina que cure mais gente de forma mais rápida. Não é só o menor preço que nos interessa aqui, comprando mais coisas, mas é o melhor preço. O preço que compre produtos que salvem a população, que resolvam os problemas dela. Não é só ter mais com menor preço, é ter mais resultado. E o princípio da efetividade, que não consta do texto constitucional, mas para mim, eu estou convencido que é um princípio explícito, que é ter resultados melhores no maior prazo possível. Não é só o período eleitoral que interessa. Não é ter obras no último ano de mandato, porque tem eleições daqui a pouco. Não é gastar todo o dinheiro no último ano, passando 3 anos economizando e a população sofrendo, para que no último ano, em virtude das eleições, nós tenhamos obras. Não. As obras têm que ser efetivas. Elas não podem ser só as mais baratas e as melhores. Elas têm que ser as mais necessárias no momento. E esse momento não é eleitoral. O momento ele é permanente. E por último, a ideia de concorrência. O Estado ele tem que realizar regras que permitam que nós tenhamos concorrência. O Estado não pode intervir, como nós verificamos em algumas situações, incentivando determinado grupo, desestimulando o outro, porque um grupo econômico é amigo do governo e o outro é contra. O governo tem que ser neutro na disputa entre ideias e na disputa entre agentes econômicos. Ele não pode intervir. Ele pode intervir em favor dos trabalhadores, da sociedade, mas não em favor dos aliados econômicos do governo. Portanto, o princípio da concorrência é um princípio que tem que ser muito respeitado pelo Estado. Os incentivos, eles têm que ser reais e não meros incentivos fraudulentos, porque estimulam meus aliados eleitorais, os deputados que tiveram aqueles valores financiados por determinado grupo. Essas regras têm que ser extremamente transparentes. Essas ideias, claro, são bem singelas, que constam do livro que a Marcela fez a gentileza de divulgar, que tenta ser no direito tributário, não no direito em geral, mas uma obra que trata da relação entre direito e economia. É um tema que é analisado com profundidade fora do Brasil. Existem cadeiras, cursos. Hoje em Brasília tem todo um conjunto de disciplinas sobre análise econômica e direito tributário. E é algo que com certeza vai aumentar o interesse, a importância dentro dos estudos do país, porque o nosso objetivo é de ser protagonista, ter uma vida melhor. Nós temos a chance de mudar essa sociedade e, portanto, nós temos que encontrar os melhores meios para realizar esse tipo de atividade. Portanto, eu agradeço a atenção de todos, fico à disposição para aqueles que têm interesse e faça até um desafio, que pensem em temas que tenham relação com a análise econômica, e os temas são os mais variados, vão desde o direito ambiental, direito internacional, direito processual, direito penal, e que precisam de soluções que não são meras soluções idealistas, mas soluções que nós precisamos que sejam concretas, que tenham resultado concreto. Então, muito obrigado, e encerro por aqui agradecendo a participação de vocês.